Segunda-feira, sem ônibus nas ruas, população se revolta. Quebram janelas e depredam coletivos. Nesta edição, você acompanha o caos na cidade no 7º dia da greve dos rodoviários. O cara vem pra cá, fica aqui. Quando não tem, não vem de casa porque não tem ônibus. É uma situação difícil para chuva. E muita gente saiu prejudicada. Prejudica a gente no trabalho, né? Ainda mais agora que a gente, precisa pagar aluguel, precisa comprar as coisas e não tem um emprego, fica muito difícil. Na Câmara Municipal, vereadores chegam a pedir a instalação de uma CPI. E depois de horas de negociação, trabalhadores finalmente entram em acordo com empresas e decidem por fim a greve da categoria. Os detalhes agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A gente começa esta edição dando continuidade à cobertura da greve dos rodoviários, que depois de 7 dias chegou ao fim. A categoria finalmente entrou em acordo com os empresários depois de dias, ou melhor, horas aí de negociação. Ao vivo eu converso agora com a Tamires Cler, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Tamires, os trabalhadores tiveram aí as reivindicações da categoria aceitas. Será que agora estão satisfeitos? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. Olha, mais ou menos satisfeitos, porque o Sindicato dos Rodoviários hoje chegou a pedir que os funcionários que paralisaram, que fizeram a greve, eles tivessem essas faltas abonadas. Então, esse foi um ponto que não foi acordado entre os dois sindicatos, porque esses funcionários vão ter agora que compensar essas horas que não trabalharam ou então vão ter o desconto na folha de pagamento. Mas os outros pontos foram acordados, como, por exemplo, o reajuste, que totalizou 5,5%, referente a 2017 até 2019, sendo que 3,5% referente a 2017 e 2018. A primeira parcela vai precisar ser paga até agosto deste ano. Além disso, eles também chegaram em um acordo em relação ao intervalo intrajornadas, que ficou entre 1 hora ali de intervalo. Eles podem dividir em intervalos de, no mínimo, 10 minutos. Além disso, eles também chegaram a um acordo em relação à porcentagem de funcionários horistas, porque era uma grande divergência entre eles, porque o Sindicato dos Rodoviários acreditava que os empresários queriam demitir grande parte dos trabalhadores para ter essa vantagem com funcionários horistas. Então, eles limitaram essa porcentagem a 10% dos funcionários, o que seria 8 mil trabalhadores aí nesse regime de trabalho, mas esse acordo também permite que essa porcentagem aumente, mas claro, entrando em acordo entre os dois sindicatos. Olha, mas em relação ao Sindicato dos Rodoviários, o presidente do Sindicato dos Rodoviários não pareceu tão satisfeito assim, disse que pareceu forçado, disse que foi forçado a entrar nesse acordo. Vamos ouvir um trechinho da entrevista que ele deu para a nossa repórter mais cedo. Fomos obrigados a aceitar esse acordo, mas que diante de tudo que está acontecendo, entendemos que foi um avanço. Pois é, um avanço que chegou depois de muitos dias ali de conflito, né? Foram 7 dias de paralisação do transporte coletivo, muito prejuízo. E claro que a população já na sexta-feira começava a apresentar sinais de desgaste em relação a toda essa situação. E hoje tudo culminou numa grande confusão. E claro, a gente cobriu tudo, você confere agora na nossa matéria que foi feita esta manhã. A revolta era grande no Terminal 4, na zona leste da cidade. Alguns usuários revoltados usaram pedras para quebrar as janelas dos ônibus. Já este grupo de pessoas tentou virar este ônibus. A confusão iniciou depois que os coletivos começaram a parar nas plataformas. O anúncio de que a greve continuava pegou os passageiros de surpresa e eles tiveram que descer sem seguir viagem. Trabalhar e essa maldade que a gente não tem culpa, nós estamos aflitos, nós temos família para sustentar, Senhor.
A polícia foi chamada para conter os manifestantes. Teve confronto entre PMs e usuários revoltados. Na Avenida Altais Mirim, próximo à Bola do Produtor, mais confusão. Manifestantes atearam fogo em um ônibus. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 4 pessoas foram presas. A população se exacerbou, quebraram alguns ônibus, a polícia chegou e interveio, né? Então, só que nesse meio tempo de poder ter uma energia maior, houveram alguns carros quebrados. Mas não teve, até agora não chegou nenhum relato de ninguém ferido, à exceção de um policial nosso que teve uma pedra que bateu na cabeça, mas nada muito grave. Por causa da greve, as escolas municipais da Zona Leste tiveram as aulas suspensas. Porque tudo é vidro, aí se jogar vai atingir as crianças. Se eles jogarem pedra, vai atingir, olha, tudo é sala em cima. As crianças são muito assustadas. Estão assustadas, gente, pelo amor de Deus. Já no Terminal 3, na Cidade Nova, os ônibus também deixaram os passageiros no local. Muitos não sabiam o que fazer para voltar para casa. Eu estou desde 5h30 lá na Compensa. E agora, o que você vai fazer? Você vai para onde aqui? A gente vai pegar um carro para ir trabalhar, né? Porque a gente também tem que trabalhar. Já no terminal da Matriz, o movimento era tranquilo, mas quem precisou ir da Zona Leste até o centro da cidade teve que utilizar os transportes executivos e alternativos. Para prejudicar o trabalhador. O cara vem para cá, fica aqui. Quando não tem, não vem de casa porque não tem ônibus. É uma situação difícil para a chuva. Esse já foi o 7º dia da paralisação dos rodoviários e durante esse período já houve a tentativa de negociação entre a Prefeitura de Manaus, o Sindicato dos Rodoviários e as empresas dos transportes coletivos. Mas até agora nenhum acordo foi feito. E quem fica refém, como sempre, somos nós, né? A população, já estou aqui vindo já de vários terminais pulando de ônibus e ônibus vai ver se chegou ao trabalho, já vão dar 10 horas da manhã e até agora nada, né? Segundo o Sinetran, até o fim da manhã de hoje, dos 850 ônibus, apenas 640 rodaram na cidade e 100 mil pessoas foram prejudicadas. E olha, algumas aulas foram suspensas ao longo do dia. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as aulas foram suspensas em toda a rede, agora à tarde e à noite também. A UEA também suspendeu à tarde e à noite, deve continuar com as aulas suspensas também amanhã. A gente não sabe ainda se vai retornar, porque essa foi a última informação que a gente recebeu antes de eles serem informados que a greve havia acabado. A UFAM também já tinha suspendido as aulas hoje de manhã e também vai suspender, já vai suspender as aulas agora à noite. E um total de 61 ônibus foram depredados. Todos esses prejuízos ainda estão sendo contabilizados. De acordo com as empresas, por exemplo, a Global Green teve 15 ônibus depredados. Cada janela, cada retrovisor que foi quebrado custa cerca de R$ 2.500. Isso só para a gente ter uma ideia. Mas os prejuízos, claro, com toda a greve foram bem maiores. A gente ouve agora um trecho da entrevista do diretor jurídico do Sinetran. O que nós temos é aproximadamente 5 milhões de prejuízo com a greve em si, né? Agora, o prejuízo da depredação de hoje ainda não foi calculado. E um total de 8 pessoas foram detidas por conta dessas vandalizações. Uma delas apenas assinou um termo circunstancial de ocorrência. As outras 7 estão sendo ouvidas neste momento no Tribunal de Justiça em uma audiência de custódia. A polícia sugeriu à Justiça que eles respondessem por dano qualificado, que é um crime que pode dar até 5 anos de prisão. Nayandra. Essas atitudes extremas da população que já estava cansada aí dessa greve dos rodoviários, realmente a gente percebe que vai sim ter consequências. Muito obrigada pelas suas informações, Tamires. Boa noite para você. E olha, nesta segunda-feira, uma decisão judicial determinou a instauração de inquérito policial para apurar supostos crimes praticados por motoristas pela presidência e também diretoria do sindicato. Na determinação, o juiz plantonista Antônio Gonzaga defendeu ainda que o direito de greve é uma manifestação da liberdade de expressão para a defesa de interesses, mas ressaltou que esse mesmo direito não pode ser exercido de maneira abusiva. Em nota, a Polícia Civil informou que já atendeu a determinação da Justiça,
mas os supostos delitos são decorrentes de estado de greve, o que deslocaria essa competência, essa investigação para a Polícia Federal. Porém, não deve haver prejuízo, para que não haja prejuízo às investigações, a Polícia Civil já pediu perícia técnica para constatar esses danos. E a greve dos rodoviários precisou chegar ao 7º dia para que vereadores finalmente se pronunciassem na Câmara Municipal. E sobraram críticas aos sindicatos, tanto da categoria quanto patronal. Do lado de fora, pressão dos trabalhadores. No plenário, vereadores criticaram a forma como o Sindicato dos Rodoviários tem conduzido a greve. Alegando questões de segurança, a mesa diretora impediu a entrada dos manifestantes na casa. O presidente, Wilker Barreto, defende a intervenção da prefeitura. Se precisar, prefeito, intervenha no sistema. A bilhetagem precisa voltar para um órgão que tenha o caráter regulador. E isso é uma medida saudável. É o município que tem que dominar as informações da bilhetagem. Vereadores de oposição pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o sistema de bilhetagem controlado pelo Sinetran, o sindicato das empresas de ônibus. O empresário vende a passagem e ele próprio se paga. Se isso não fosse o suficiente, já para uma providência há muito tempo, quando a Câmara Municipal, os vereadores da Câmara pedem acesso à quantidade de passagens vendidas, isso é negado. Para instalar a CPI são necessárias pelo menos 14 assinaturas, que os vereadores favoráveis ao pedido esperam conseguir até o fim desta semana. Pelo menos 8 parlamentares manifestaram publicamente que vão assinar o pedido de CPI. A bancada de apoio ao prefeito reagiu. Os vereadores da situação entenderam que se deve se debater, se conversar a respeito, e a gente pode mudar as regras dessa lei para poder passar essa gerência da bilhetagem para o Executivo. A nossa equipe entrou em contato com o Sinetran, citado aí várias vezes pelos parlamentares, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. E a falta de ônibus nas ruas causou várias consequências para a economia. Prejuízo ficou para quem depende do transporte coletivo e também para lojistas, que, claro, perderam clientes, né? Se não houvesse acordo, só o comércio, por exemplo, já previa a demissão de até 1.000 funcionários. As lojas na Grande Circular estavam com movimento bem mais fraco que o normal na tarde desta segunda-feira. De acordo com o ex-vendedor, o comércio nessa área está assim há dias. Reduziu bastante, assim, depois disso, que as pessoas não querem sair muito de casa, querem evitar mais. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, quinta-feira, apesar de ter sido um feriado, com boas expectativas de vendas, foi o pior dia para o comércio desde o início da greve dos rodoviários. Como nenhum ônibus rodou na cidade, o prejuízo chegou a quase 70%. E no fim de semana, o movimento foi até 40% mais fraco. O problema é que essa instabilidade pode resultar em demissões. O presidente da CDLM diz que esse ano houve um esforço dos empresários em não dispensar funcionários. Mas se nada for feito em relação ao transporte coletivo, os lojistas vão precisar reduzir a folha de pagamento. Isso é muito ruim, porque pessoas que não têm culpa nenhuma nessa situação vão pegar conta exatamente porque a queda de venda está sendo muito alta. O Edson hoje chegou atrasado no trabalho e faltou na semana passada por não conseguir ônibus. Ele conta que já começa a se preocupar se vai ou não ter o emprego no mês que vem. Prejudica a gente no trabalho, né? Ainda mais agora que a gente precisa pagar aluguel, precisa comprar as coisas e não tem um emprego, fica muito difícil. Pois é, reivindicação aí, valorização salarial, valorização da categoria, a gente entende, mas parar realmente 100% da frota de ônibus prejudica muita gente, muito mais do que a gente imagina. Bom, no próximo bloco, o Procon começou a fiscalizar postos que já estão vendendo aí o novo valor do diesel cobrado nas bombas aqui em Manaus. Agora são 7h29, a Crítica na TV volta já.